Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Organizações Infinitas, sempre às quartas-feiras às 17 horas. Não se esqueça de assinalar aí para receber a notificação, para saber quando é que sai um episódio novo, para a gente avisá-lo quando tiver sempre um novo vídeo, um novo áudio disponível. Você já sabe que o podcast nasceu deste livro, do Organizações Infinitas. Aqui embaixo tem um link para o nosso workshop Organizações Infinitas, para você participar aqui com a gente na Startse durante um dia inteiro aqui na nossa sede em São Paulo para aprender sobre como construir empresas que duram para sempre. Hoje eu estou aqui acompanhado do Cristiano Cruel. Opa, pessoal! E do Gustavo Bodra. Fala, pessoal! E hoje aqui a gente vai viajar, já aviso aqui, aviso antes de começar, nós vamos viajar aqui no tema de inteligência artificial. O nosso compromisso com acertar as previsões de futuro que serão feitas aqui é zero, mas são especulações que são muito interessantes e estão vindo principalmente de pessoas que estão colhendo essas informações ou essas especulações na fonte. Então tá aqui o Gustavo Bodra, que há alguns dias atrás estava com o Sam Altman, fundador da OpenAI, né, que criou o ChatGPT, que inventou essa história toda. Gustavo foi convidado para um encontro lá com ele e mais 20, 21 pessoas lá. Um encontro privado com o fundador da OpenAI. Gustavo, vamos começar por aí, cara. O que você viu de mais maluco, ou o que mais te intrigou? Intrigou, acho que é essa palavra mesmo, nesse papo com o Sam Altman. Cara, acho que uma das coisas que para mim me chamou mais atenção foi o quão aberto ele foi ao dizer que o objetivo final da OpenAI é criar uma inteligência artificial geral. E aí acho que a gente pode aprofundar um pouco no que seria essa inteligência artificial geral, mas ele imagina que é uma inteligência que vai ser tão boa quanto um ser humano, que vai executar coisas tão bem quanto nós. Ainda não vai ser melhor, mas que no mínimo ela vai ter uma capacidade semelhante à nossa. Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, porque ele abertamente fala, este é o lugar para onde a companhia está indo. Quanto tempo vai demorar? Ainda não tenho certeza. Há discussões de que a gente está umas 2 ou 3 grandes inovações em computação para chegar nisso, mas eu acredito que uma só já nos leva para lá. Então, essa certeza dele, essa tranquilidade em abrir isso e dizer que eles estão caminhando para lá, acho que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. E o fato dele achar que a gente está só a uma grande inovação de chegar nesse destino. E essa inovação normalmente acontece rápido, né? Cristiano Cru, o que é inteligência artificial geral? O que é essa coisa? Muito se falava lá atrás de singularidade, né? De algum momento que as máquinas serão mais inteligentes que nós. Fala um pouco mais desse negócio aí. Estamos perto disso ou não precisamos ficar com medo? Não, eu acho que cada vez... O termo inteligência artificial todo mundo já tinha ouvido falar de alguma maneira, mas parece que agora é meio obrigatório todo mundo aumentar o seu letramento, entendimento de fundamentos. É que nem quando falavam da internet nos anos 90, nos anos 2000, se você não sabia o que era, você estava fora da conversa, ou talvez fora do emprego, ou talvez fora do trabalho, ou talvez fora do negócio. Então eu acho que a gente vai escutar mais, a gente fala de IA e alguns estão falando de IAG, o G é o geral. Ou a gente fala AI em inglês, ou a gente vai ouvir falar em inglês AGI, Artificial General Intelligence. Então, esse general que se cita, ou que seria o que persegue a OpenAI, eu acho que ela ainda é meio estranho o que é. Vai ser difícil dizer se chegou ou não chegou. Na lógica, assim, simples era realmente ter uma máquina, um algoritmo, uma coisa que tivesse a capacidade de geral de um ser humano completo. Porque a inteligência artificial hoje ela é estreita, fraca, narrow, que é quando diz assim, o carro autônomo sabe dirigir, mas ele não sabe conversar com um chatbot, ele não sabe ser um boneco num vídeo, ele não sabe detectar um exame de radiologia, certo? Ou seja, os algoritmos eles tinham funções específicas, estreitas. Inteligência artificial geral seria eu conseguir ter um modelo, um algoritmo, uma máquina, capacidade ampla, como se fosse de um ser humano completo assim. Então ela é meio exótica pelo fato de dizer como é que nós vamos conferir se chegou ou não chegou. Mas isso é inteligência geral. E alguns diziam que se a gente alcançasse isso, seria uma singularidade. Que na física, a singularidade é tão singular, é tão único, que a gente não sabe bem o que vem depois. Por exemplo, na física, o tal do buraco negro, as pessoas enxergam, parece que está lá o buraco negro. Mas você não sabe entender o que acontece depois dele, ali, sabe? Depois dele, as leis que regem a nossa vida, a nossa certeza, ela meio some. Então, a inteligência geral, a inteligência artificial geral seria, para alguns,
uma singularidade, talvez difícil ver se chegamos ou não chegamos. E eu capturei aqui um livro que eu li, escrito, o cara reuniu em 2018, 2019, grandes gênios de inteligência artificial. Foi antes do hype do que a gente está vivendo agora, né? E perguntou para dezenas de caras assim, quanto tempo vai levar para nós atingir inteligência artificial geral, ok? Ele perguntou para todos eles aqui. E eu fui buscar o dado. Alguns não quiseram votar, alguns não quiseram dizer, mas na média, dos que votaram, isso estaria 81 anos depois de 2018, que dá o ano 2099. Ou seja, então 2018, perguntando um monte de gênios, chuta aí, o ano que aconteceria 2099. Talvez se perguntassem agora, o cara tá com uma sensaçãozinha que pode chegar um pouco antes, né? Mas eu acho que vai ser difícil de aferir, validar de fato. Nós garantimos o que é, né? Chegamos ou não chegamos? Mas vamos lá, senhor, para tentar deixar mais simples talvez aqui, só pra gente entender o negócio. A gente escuta falar toda hora assim, lê notícia lá, né, no UOL, na Globo lá, engenheiros do Google desligam inteligência artificial porque ela aprendeu a falar uma língua sozinha. O outro, a inteligência artificial da Microsoft tem sentimentos e não sei o quê. E aí, você lembra? Tá cheio de notícia disso aí. Sensacionalistas ou não, mas tá cheio de notícia disso aí. Mas a gente vê umas outras coisas assim. Os engenheiros se surpreendem porque o algoritmo fez algo que ele não havia sido programado para fazer. Lembra do que escuta? Ou que não sabia que era possível de se fazer. Porque a gente hoje, quando tinha um programa de computador aqui, ele faz um monte de coisa, mas ele foi desenhado para fazer aquelas coisas. A gente já está no momento onde a inteligência artificial, o algoritmo, sei lá, que nome que a gente pode dar para isso, ele já consegue fazer coisas pelas quais ele não foi programado, ou tudo que ele faz hoje ele foi programado para fazer? Cara, não, ele não foi programado para fazer. Eu acho que aí tem um ponto que é legal a gente aprofundar, que é o aprendizado, né? Como é que a máquina ela aprende? Hoje, as inteligências artificiais elas funcionam com base no que ela recebeu de entrada, de dados. Então, eu brinco que uma rede neural, uma inteligência artificial, nada mais do que um moedor de carne. Você põe dado de um lado, ele moe dado e sai dado de outro. Então, o ChatGPT a gente treinou ele com um monte de texto, aí você põe texto e ele sai texto. É mais ou menos isso que ele faz. Então, a gente tem hoje a capacidade de saber tudo que o ChatGPT consegue fazer, ou o GPT-4? A resposta é não no campo de geração de texto. Para mim isso é muito claro. É difícil você explicar como ele funciona e como ele chega nessas respostas. Existe a capacidade dele fazer coisas que não são relacionadas a texto, ele por si só? Não. Hoje, a forma como a gente construiu essa tecnologia, não. Aonde entra a possibilidade disso? A hora que você conecta ele a outras coisas, que foi o que eles fizeram agora de criar os plugins, de conectar com a internet e tudo mais. Então, você vê o ChatGPT gerando imagens. Se ele foi treinado para isso, ele vai fazer isso. Putz, ele vai gerar uma imagem A, B, C ou D, se ele vai gerar umas coisas estranhas aí é difícil a gente saber. Mas que ele vai, a partir daí, começar a falar, não, a não ser que eu dê um dado de treinamento para isso. E o fato ele foi organizado para isso, mas como ele funciona é difícil a gente explicar. Não tem uma clareza de como ele funciona. Cru, nas tuas aulas de inteligência aqui, quando fala de inteligência artificial aqui na Startse, no Master, no Executive Program e tal, você sempre ensina que o algoritmo de inteligência artificial, o ChatGPT hoje, ele é probabilístico, né? Então, o resultado que ele dá é uma probabilidade a partir desse monte de dados que entrou ali, que é o resultado mais provável para aquele tipo de pergunta que você deu. É correto dizer que se metade da população global entrasse na internet agora e postasse que o céu é vermelho ao invés do céu azul, ele poderia me dar como resposta, se eu perguntar que cor é o céu, que o céu é vermelho? Perfeito, eu acho que é isso meio que é legal, você falou a palavra, ele faz coisas que não foi programado para. Nós temos a noção que as máquinas existem porque nós programamos ela. Ou para dobrar um aço, ou para pregar um prego, ou para fazer um cálculo de uma nota, do valor do imposto de uma nota fiscal. Certo? Nós temos uma cabeça de nós comandamos, nós desenhamos o programa, vamos dizer assim, né? E agora nós corremos assim, pulamos o muro e começamos a dizer, não, peraí, a gente tá botando um monte de dados lá e estamos pedindo para a máquina programar uma melhor resposta para aquilo que a gente põe de pergunta. Então, de alguma maneira, sim, se tivesse escrito em todos os livros do mundo
ou na grande volume de livros, que o céu é vermelho, e você usar esses dados dizendo que o céu é vermelho, ele ia fazer uma probabilidade de saída que o céu tem mais probabilidade de dizer que é vermelho do que azul, ok? Se você é um torcedor de um time de futebol que todo mundo é vermelho, e que você adora o vermelho, e que os caras já diziam que o céu era vermelho, porque no universo deles o céu era vermelho por causa do time. Se você estreitar aquilo, é capaz deles dizer, não, o céu é vermelho, porque ele está naquele contexto, né? Então isso também é para dizer que os dados também inferem vieses. Os dados inferem vieses, né? Então, de acordo com... E em tese, todos os dados são reflexões de um passado que sempre carregou vieses. Uhum. Então, a história é verdade ou foi escrita pelos vencedores? Uhum. Então, talvez o que está escrito e a máquina está fazendo, ela está replicando padrões anteriores. Isso muito tipicamente de texto, né? Mas serve para tudo, predição. Coloca esse preço aqui que vai vender mais. Coloca esse estoque aqui na loja porque vai ser melhor por a gestão de custo aqui, disponibilidade de produto. Isso estava tudo funcionando, até vir uma pandemia e esculhambar tudo. Então ela esculhambou as regras, aí a verdade absoluta deixou de ser verdade. Então sim, no momento que a gente treina com dados, ele carrega vieses. Então os vieses são, a gente diz, o shit in, shit out. Entra porcaria, sai porcaria, né? E se tu tá numa dinâmica de negócios em que muita coisa muda, as predições são mais difíceis. As coisas mudam muito rápido, muito rapidamente, existem predições que eventualmente são mais difíceis de se acertar. Agora, as pessoas elas ficam com medo da inteligência artificial muitas vezes por essa coisa assim, de que a gente viu nos filmes, né? Que a inteligência artificial tomou conta e ela foi para a cabeça dos robôs, os robôs começaram a tomar decisão por si só, e aí a gente programou um negócio que era para nos servir e a gente virou escravo daquilo. Isso, obviamente, como está construído deste momento, isso, pelo que a gente está vendo, não é possível de acontecer. Mas o quanto a gente está próximo de ter o momento dessa inteligência artificial geral, onde ela vai ser tão inteligente quanto uma pessoa e que se a gente somar tudo isso vai ficar muito mais inteligente que todos nós, né? E aí a gente vai entrar em risco. Eu lembro que o Harari falou esses dias no encontro que o grande problema, o grande perigo da inteligência artificial é que pela primeira vez a gente tem uma tecnologia que a gente delega as decisões para ela. Computador, o smartphone, a internet, tudo isso existiu para nos auxiliar nas nossas tomadas de decisão. Que pela primeira vez a gente tem uma tecnologia que pode tomar decisão por nós. Quanto que isso, aí de novo, né, especulação total, quanto que isso pode de fato virar um problema lá na frente, nesse nível que a gente está dizendo, as máquinas vão controlar tudo, elas vão controlar o avião que a gente está voando, o míssil que está lá pronto para ser disparado ou o computador que a gente está usando. Isso é fantasia ou isso em algum momento de fato pode acontecer? Cara, eu acho que vai depender muito das discussões que a gente está tendo agora, assim. Essa discussão de ética e inteligência artificial, para mim, é a base para a gente não chegar nesse futuro distópico. Então, pode acontecer? Se a gente não controlar, pode. As coisas ruins sempre... A tecnologia ela é sempre a ferramenta. A forma como a gente vai usar depende do ser humano que está operando e do ser humano que está treinando. Então, acho que a gente pode chegar lá, mas a forma mais simples de evitar é trazer essa discussão para o dia a dia agora e falar sobre como a gente controla para não chegar nesse futuro, quais são as regras que a gente tem, qual é a legislação que a gente tem que ter, como é que a gente tem que proteger e construir esse tipo de software para não chegar nesse futuro distópico. Mas como é que vocês acham que de fato assim, dá para controlar um negócio desse? E assim, eu lembro da brincadeira do Frankenstein, né? No filme do Frankenstein lá atrás, o Dr. Victor bota um cabo lá em cima e liga aqui no humano que foi reconstruído cheio de pedaço de uma pessoa, um pedaço da outra, montou um monstro. E aí, na hora que ele tá lá pronto para esperar o raio cair para o monstro sobreviver, alguém grita, não faz isso, porque isso tá errado, isso vai ser um problema. Só que nesse momento o raio atinge, cai energia elétrica e o monstro tá vivo. Aí, a partir daquele momento, não tem mais o que fazer. A fala dele não dá mais, o monstro tá vivo. Porque tem a carta lá do Elon Musk, dos grandes fundadores das startups, né, do Harari, dizendo precisamos controlar, precisamos regular. Mas quem vai combinar com os chineses? Quem vai combinar com os russos? Quem vai combinar com o mundo inteiro? Pô, a gente controla aqui, mas o cara não controla lá, daqui a pouco a inteligência dele controla a gente. Vocês acham que ainda é possível controlar um negócio desse? Então eu vou tentar botar a bola no chão aqui, tá?
Entre todos nós aqui, tem os mais distópicos, mais assim pessimistas e que isso aí é uma coisa horrível, e tem os mais otimistas, os mais utópicos, que acham que não, é uma coisa fantástica, assim, o que vai criar de solução e acesso para as pessoas que sofrem hoje. Tem muita gente que sofre hoje, né? O mundo não está bom, né? Eventualmente está muito melhor até do que já foi, mas a gente sempre essa ideia, ninguém tem dúvida que essa tecnologia vai continuar evoluindo. Ok? E toda vez que surge uma coisa que nossos antepassados não viveram, isso causa medo, fomo, estresse nas pessoas e tal. A revista Time Magazine fez uma capa vermelha, por assim, e dizia assim, o fim da humanidade. E ela acendeu a luz aí para lembrar que era inteligência artificial, assim, tá? E o cara lá, o autor, ele botou 5 medos, ok? Primeira coisa, ele diz assim, se precisa regular, acho que todos nós concordamos que precisa regulação. As empresas tech não podem se autorregular. A raposa não pode cuidar do galinheiro, certo? Então tá, primeira moral. Segundo, tem muito regulador de governo que não entende nada do que é isso. Então o cara que não entende como é que é o jogo, como é que vai dizer quais são as regras? Vai apitar o quê? Se não entende como é que faz ponto, sabe? Então também tem esse é um problema. Mas ele citou 5 coisas que valem uma boa reflexão aqui, rapidinho pra gente ver. Primeiro ele diz, um dos riscos, um monte de deepfakes. Concordamos? Um monte de deepfakes. Vai ter. Por isso que ignorância é o pior. Porque qualquer um hoje mente pro outro. Só que ele vai mentir com potencial. Em escala. Vai mentir em escala. O cara desinformado, aí ó, por isso que desinformação, ignorância é vulnerabilidade. Segundo, isso vai empoderar bandidos e terroristas. Sim, como tudo. Nós moramos num bairro aqui em São Paulo que os caras passam de bicicleta e roubam o celular dos outros. Não vi recolher todas as bicicletas, ok? Sempre que surge uma ferramenta, um utilitário, um utensílio, um martelo, pode ser para criar um abrigo de proteção, pode ser para criar uma maldade. Concorda também, né? Então, cuidar para não brigar com as bicicletas. Tá. Terceiro, desigualdade social. Isso também. O que acontece com a acessibilidade à tecnologia? Algumas pessoas usam o chat GPT e vão ficar lerdas, preguiçosas. Agora não precisa trabalhar, agora é só copiar e colar. Agora... E tem outras pessoas que vão subir nos ombros dos gigantes. Eu acho isso real. Pode haver um distanciamento de pessoas muito incríveis e pessoas que vão perdendo porque não dá tempo de se repensar. Com isso, eu acho que entra o quarto item, o problema do trabalho. A velocidade que algumas atividades de trabalho, a máquina se torna economicamente mais eficiente para aquilo. Eu acho assim, todo trabalho que é uma sequência de atividades repetitivas, de cognições curtas, tende a ser automatizado. Então isso não é um problema isso não é um problema de uma profissão. Isso para mim é de uma sequência de tarefas repetitivas. Então isso dá um risco do quê? Quem parar de aprender o novo, quem parar de aprender ferramentas, tende a ter mais risco. E o último deles olha que interessante, o alto custo emocional e espiritual. Porque nós somos bichos sociais, nós gostamos de gente. Nós estamos sentindo gente, tanto que a pandemia ainda criou dramas e traumas que nós não sabemos todos quais são. E aí ter que lidar com um avatar, com um chatbot aqui, isso pode criar outros distúrbios. Foi desta maneira que ele pintou. Bem razoáveis os apontamentos. Sim. Mas o interessante é o debate de como fazer para minimizar, não olhar só pela lente do terror, né? Mas olhar também pela lente do cuidado, da atenção e talvez da oportunidade. E acho que uma coisa legal que você falou, Cru, é o seguinte, na conversa que eu tive lá com o Sam Altman, uma das perguntas que a gente fez nessa linha mais filosófica foi, já que vocês estão buscando essa inteligência artificial geral, esse é o objetivo final da companhia, você acha que ela vai substituir o ser humano? Ele falou, olha, eu acho que não, mas não vai substituir um tipo específico de ser humano, que vai ter 2 habilidades. Habilidade 1, se adaptar a mudanças rápidas. O ser humano que souber se adaptar a isso vai ter um diferencial. E o ser humano que souber se adaptar a isso e aprender coisas novas de forma muito rápida não vai ser substituído pela inteligência artificial. Isso na visão dele ali, olhando nesse futuro onde a inteligência artificial é uma realidade. Então, casa muito com o que você falou. Estar aprendendo, estar se movimentando, normalmente é o melhor seguro contra a irrelevância, contra, de fato, ficar para trás ou perder para a inteligência artificial geral. Eu acho que quando a gente olha para esse futuro sobre todos esses aspectos, o que a gente tem medo, na verdade, é do ser humano perder o seu protagonismo, né? É da inteligência artificial ser a inteligência
primária, a inteligência principal. E aí a gente ser colocado numa esteira onde a gente perde um pouco da nossa utilidade, né? Se tem alguém tão inteligente, se tem máquinas tão capazes de fazer o que a gente faz, isso começa a ficar complexo. Porque quando a gente olha, é só um algoritmo, ou a máquina é só um robozinho que anda num trilho, carrega caixa de lá para cá. E aí a gente começa a ver a Tesla com um robô humanoide que daqui a pouco o software que faz o carro andar sozinho está na cabeça do robô. E aí a inteligência artificial também faz com que ele consiga distinguir uma pessoa de uma coisa e caminhar entre nós. Esse futuro, talvez inspirado pelos filmes, pelas coisas de ficção, ele assusta todo mundo, né? E aí o ápice disso talvez é chegar lá no Matrix da vida, né? Daqui a pouco a gente imaginar que as máquinas ficaram tão evoluídas que em algum momento elas se revoltam contra nós e aí a gente passa a ser nós os operários das máquinas. Esse futuro ele é um... Tem um nome isso, chama Quine, Q-U-I-N-E, Quine, é ter um software que faz software. Entendeu? Assim, ó, se chama Quine, tá? E é muito exótico a gente ver isso porque... se a gente der voltas aqui, Júnior, você falou do protagonismo, né? Deve ter sido tão estranho o cara ver um automóvel andando na rua. Assim, honestamente, o cara vê um automóvel, cara, aquilo devia ser assim, o mundo acabou. Onde só tinha cavalo, né? Exatamente. Tu postou um tempo aí, um automóvel que o cara botou uma cabeça de cavalo na frente só pra o cara não perder Não se assustar. Não se assustar, né? Mas, então, eu acho que sim, as novidades, elas causam rupturas, elas podem trazer mal. Tá aí energia, sei lá, energia nuclear, ou o cara pode fazer um gerador de energia limpa incrível ou pode fazer uma bomba. Então, de novo, saiu pros dois lados, assim. Eu continuo tendo que ninguém sabe, eu acho, sobre o futuro, mas tem uma coisa que eu acho que é razoável, que é assim, quando a gente fica demonizando demais, as pessoas do bem se afastam. E quando você fica demonizando IA, as pessoas do bem não querem aprender sobre isso. E quando isto acontece, quando as pessoas do bem não querem aprender uma coisa importante, aí os do mal se nadam de braçada. Dominam, né? Nadam de braçada. Então, o risco de fazer isso, o contra-efeito disso para mim, o maior risco disso é as pessoas do bem não quererem aprender e perderem esse tempo. E deviam estar aprendendo muito mais. E aí deveriam estar ajudando a fazer regulações melhores, aplicando isso dentro das suas empresas, treinando seus filhos, seus avós para não serem vítimas. Deviam estar fazendo isso. Mas quando quer proteger e criar muro em volta de todos, eles na verdade podem estar criando uma grande vulnerabilidade. Por isso, para mim, proibir é fácil, educar é o certo. E esse mundo vai ser com certeza um mundo muito confuso e muito maluco, mas... A garotada que tá vindo aí vai ter o mesmo efeito que a gente teve com a luz elétrica que você diz, né? Também no passado, quando você apertava um botão e acendia uma luz, aquilo parecia ser uma maluquice para quem tinha vivido só com vela e lamparina, né? Para a garotada que tá vindo aí, inteligência artificial vai ser a base da vida dela. Talvez a gente se assuste mais com isso do que deveria, mas o fato é que uma coisa é necessária e todo mundo deveria fazer, que é aprender mais sobre isso, né? Estudar isso o tempo todo. Porque se a gente não entender, ou não aprender, ou não conviver, ou não usar a inteligência artificial, é o mesmo que não usar a internet, não saber mandar um e-mail, não ter um WhatsApp hoje em dia, né? E saber pra mim é descobrir, perdão, é descobrir e ter senso crítico. Porque o cara que não sabe nada teme isso fervorosamente. O cara que assistiu 50 vezes Matrix, ele tem certeza que isso é da maldade. Porque o cara fica muito enviesado também, né? Eu acho que os extremos são sempre lugares perigosos de você emitir opinião. E eu acho que tem um fator que é importante, que é o seguinte. Tem aquela famosa curva do Gartner de novas tecnologias. Então você tem um pico de expectativas que são infladas, que aí você acha que essa tecnologia resolve tudo que tem no mundo. Aí depois você começa a testar e você começa a aprender e persistir nesse aprendizado, aí você entende que ela não resolve todos os problemas, que ela não é a melhor tecnologia da vida. Aí você cai na desilusão. Putz, isso aqui não serve para nada e tudo mais. Só que se você persistir mais um pouquinho, aí você vai descobrir para que de fato aquilo serve, como aquilo pode te ajudar no seu dia a dia. Então, acho que além de só ter a discussão e de aprender, é persistir nesse aprendizado. Porque se você parar no pico da expectativa inflada lá em cima, onde você acha que isso tudo resolve,
talvez você não vai extrair o melhor valor. Se você desistir, a hora que você ficar desiludido com o que ela não resolve, também você perdeu uma oportunidade. Então, acho que o aprendizado ele tem que ser contínuo e persistente nesse negócio, que aí sim você descobre para que ela serve, onde ela vai ser boa, onde não vai funcionar, onde a gente precisa regular, e aí sim acho que a gente avança e não fica ignorante no assunto, que para mim é o maior erro que a gente pode cometer daqui para frente, é jogar isso de escanteio e falar, cara, isso aqui não funciona, porque aí quem tá olhando para o lado mal vai com certeza achar coisas para usar isso. Tem um provérbio chinês que agora virei o proclamador dos provérbios chineses. Tem um provérbio chinês que diz que o melhor dia para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor dia é hoje. Estamos no momento certo de tentar regular, controlar, aprender, entender mais esse negócio de inteligência artificial, ou isso já passou da hora e agora é só correr atrás do prejuízo? Não, eu acho que estamos... Você vê, hoje é o segundo melhor dia. Hoje é o segundo melhor dia para tentar atacar o problema. Eu também acho. Eu acho que, enfim, faz 6 meses que o ChatGPT apareceu, na verdade 7. Agora é o melhor momento. Se você não entrou no dia 1, entra agora, porque ainda tem muita coisa para acontecer. Muito bem, senhores. Esse papo de inteligência artificial aqui, ele pode ficar horas aqui. A gente vai confabular para todo lado, porque, de novo, estamos só no comecinho disso, né? A inteligência artificial por si só já existe há muito tempo, mas que começou a chegar na nossa mão, a gente tocar nela ainda é um bebezinho, né? Provavelmente. Provavelmente o que nós vamos ver se desdobrar nos próximos meses é ainda mais incrível do que foi nesses últimos meses. Assim, é bem isso, né? Então, poderia ficar aqui o resto da tarde, o resto do dia falando sobre esse negócio, mas vamos deixar para se atualizar, porque daqui 2 semanas, 3 semanas vai ter um negócio novo. A gente volta aqui para comentar de novo e dar os nossos pitacos sobre o futuro, sobre o que pode acontecer daqui para frente. Muito obrigado por ter acompanhado. Lembre-se, toda quarta-feira às 17 horas, o nosso episódio do Organizações Infinitas. Hoje eu tive aqui com o Cristiano Cru, Gustavo Bodra, e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, pessoal! Valeu!